1. Nós vamos ler a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante do Teu Evangelho. Pedimos que o Espírito Santo, Teu Espírito Santo, Senhor, ilumine nesse momento a Tua palavra. Abra, ó Deus, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração. Queremos entender a Tua palavra e queremos entender como ela se encaixa na nossa vida, o que o Senhor tem para nós nessa manhã, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual o Senhor a designou. E que essa palavra nessa manhã cumpra o propósito em nossas vidas. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O tema do meu sermão nessa manhã é o selo do Espírito Santo. Estamos caminhando pela eleição que o Pai fez daqueles que Ele escolheu salvar lá na eternidade, antes da criação do mundo. Em seguida, nós vimos que essa eleição ela só pode acontecer mediante a redenção efetuada por Jesus Cristo, Filho de Deus, com sua vida, morte e ressurreição, por meio do qual nós obtemos a redenção, ou seja, o perdão dos nossos pecados, a libertação da escravidão do pecado. Cristo carregou em si os nossos pecados. Agora nós caminhamos para a terceira pessoa da Trindade, Deus, o Espírito Santo. E nós veremos nessa manhã que a obra do Espírito Santo no plano da redenção é fundamental. Sem a obra do Espírito Santo, a redenção do Filho e a eleição pelo Pai não seriam efetivadas. Não seria possível. As três pessoas da Trindade trabalham em unidade na salvação de pecadores. Antes de nós entrarmos nisso, é importante nós pensarmos um pouco em quem é Deus, o Espírito Santo. Alguns vão achar que o Espírito Santo é uma força, outros vão achar que o Espírito Santo é um poder, é uma energia. E quando nós recebemos, nós somos energizados com esse poder, com essa energia. Mas a Bíblia revela a Deus, o Espírito Santo, como sendo uma pessoa da Trindade bendita. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para Ananias e Safira, é um caso muito emblemático no livro de Atos dos Apóstolos.
O apóstolo Pedro, ele olha para Ananias e depois olha para Safira e ele pergunta para eles: por que vocês mentiram a Deus? Por que vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus? Então, nesse texto fica muito claro que o Espírito Santo, ele é uma pessoa que pode se alegrar, que pode se entristecer, e é Deus ao mesmo tempo. Quando nós olhamos para o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos a Trindade novamente ali reunida, Deus, o Pai dos céus, reconhecendo Jesus Cristo como seu Filho amado, e o Espírito Santo descendo sobre Jesus numa forma visível, como uma pomba. Quando nós olhamos para o evento da transfiguração também, nós vemos a mesma coisa. Nós vemos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali reunidos. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus também. Ser a terceira pessoa da Trindade não significa que ele seja menos importante que o Pai ou que o Filho. Nós temos esse costume de, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e aí isso às vezes dá a nós a impressão de que o Pai é mais importante, o Filho está no meio, e o Espírito Santo é como se fosse a rapa do tacho, né? Ou seja, aquele que vem por último. Mas as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles possuem a mesma essência. Eles são feitos da mesma natureza, da mesma substância. Eles possuem também a mesma divindade. E essas três pessoas da Trindade, eles são dignos de receber o nosso louvor, a nossa adoração e as nossas vidas também. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas que subsistem eternamente em um único Deus vivo e verdadeiro. Agora, olhando para esse texto, algo que nos conecta com esse texto é a nossa condição caída. Os homens, por causa dessa condição caída, por causa do pecado, podem ter dúvidas sobre sua salvação no presente e sobre a garantia da eternidade com Deus. É muito interessante que quando nós abordamos uma pessoa, seja na rua, seja um desconhecido, seja um conhecido, e nós perguntamos a ela como está o seu relacionamento com Deus ou com Jesus, muitas vezes elas vão dizer assim: está bem. Mas quando perguntadas sobre como seria se elas estivessem naquele momento diante de Deus, grande parte delas tem dúvida, elas têm dificuldade em ter certeza de que estariam bem com Deus se morressem naquele momento e estivessem diante de Deus. Isso se aplica não apenas aos ímpios, mas aos crentes também. Muitos crentes genuínos possuem essas dúvidas, essa dificuldade às vezes de entender e de crer na segurança da salvação. Se eu pudesse resumir o sermão dessa manhã em uma frase, ela seria: quando os homens ouvem e creem no Evangelho, eles recebem o selo do Espírito Santo, o qual confirma que pertence a Deus e lhes garante uma herança eterna. Quando os homens ouvem e creem no Evangelho, a palavra da verdade, eles recebem o selo do Espírito Santo, e o selo do Espírito Santo confirma que eles pertencem a Deus e lhes garante uma herança na eternidade com Deus. Esse sermão ele é dividido em 2 pontos. Em primeiro lugar, nós veremos a confirmação. O selo ele é a confirmação de que somos de Deus, de que pertencemos a Deus. E depois nós veremos a garantia. O selo do Espírito Santo também é a garantia de que nós estaremos com Deus na eternidade. A pergunta que muitas vezes nós fazemos é: como ter certeza de que podemos ser salvos? Após o pecado de Adão, todos nós nascemos com essa interrogação na nossa cabeça. Podemos ter certeza de muitas coisas. Por exemplo, podemos ter certeza que o sol existe. Nós vemos o sol, nós sentimos o seu calor.
Nós também podemos ter certeza quando está chovendo. Nós vemos a chuva caindo, molhando todas as coisas ao redor, e nós nos molhamos quando estamos na chuva. Mas como ter certeza de algo que nós não podemos ver, ouvir ou sentir? Será que é possível ter certeza da salvação? É possível ter certeza de que nós de fato pertencemos a Deus? Bom, a primeira verdade que o texto de Efésios 1, 13 e 14 revela é: o selo do Espírito Santo confirma que nós pertencemos a Deus. Ele confirma que nós somos de fato de Deus. Somente a obra de Deus, o Espírito Santo em nosso coração, pode confirmar que nós de fato pertencemos a Deus. Sem uma obra do Espírito Santo, não podemos ter certeza de que pertencemos a Deus. Não podemos ter certeza de que Deus estaria feliz em abrir as portas do céu para a nossa entrada. O plano do Pai de adotar pessoas em sua família foi realizado por meio de Jesus Cristo e se torna realidade na vida dessas pessoas mediante o ministério do Espírito Santo. No verso 13, Paulo diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O apóstolo se dirige aos crentes em Éfeso e ele fala sobre algo que aconteceu no passado, no início da caminhada deles com Jesus, quando eles ouviram e creram no Evangelho verdadeiro, eles ouviram e creram na palavra da verdade, eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. É muito interessante e é muito importante que nós tenhamos em mente que antes de Paulo dar qualquer instrução, antes de Paulo dar qualquer recomendação, antes de Paulo fazer qualquer exortação, ele coloca diante dos efésios a sua identidade. Ele lhes assegura quem eles são, a sua nova identidade em Cristo. Agora eles pertencem a Cristo, eles pertencem a Deus. Os indicativos vêm antes dos imperativos. A palavra da verdade é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia na qual, através da obra de Jesus Cristo, Filho de Deus, pecadores podem ser reconciliados com o Pai. O Evangelho é a boa notícia que revela que inimigos de Deus podem se tornar amigos de Deus mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Então eles são salvos e são adotados em sua família. O Evangelho é o conteúdo do cristianismo como verdade absoluta. Nenhum ser humano vai ser salvo sem ouvir o Evangelho verdadeiro. Mas os efésios ouviram o Evangelho verdadeiro, eles creram nesse Evangelho e naquele momento eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. Falando sobre o Evangelho aos Romanos, Paulo vai dizer no capítulo 1, versos 16 e 17: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentio. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o meu justo viverá por fé. Então aqueles que ouvem e creem o Evangelho são selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, com o Espírito Santo que Deus havia prometido nos tempos antigos. Não basta ouvir, é necessário crer para receber o selo do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo em nosso coração confirma que de fato nós agora pertencemos a Deus. Algumas pessoas acreditam que há um intervalo entre crer em Jesus, crer no Evangelho e receber o Espírito Santo e ser selado com o Espírito Santo. E acreditam que o Espírito Santo é uma segunda bênção que nós recebemos após a conversão.
Mas em nenhum momento a Escritura revela isso para nós. A Escritura deixa bem claro nesse texto que nós ouvimos e cremos, e nesse momento nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito Santo acontece no exato momento da conversão. É naquele momento em que nós somos convertidos a Deus, nós somos selados por Deus. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. Entretanto, muitas vezes nós vamos precisar ouvir muitas exposições do Evangelho. Alguns missiólogos vão dizer, por exemplo, que é necessário uma pessoa ouvir pelo menos 10 vezes uma apresentação fiel do Evangelho para que ela venha crer em Jesus Cristo. Então, a maioria de nós não creu na primeira vez que ouviu o Evangelho. Grande parte das pessoas, elas veem a fé de uma forma gradativa. Mas quando nós cremos no Evangelho, nós somos então selados com o Espírito Santo da promessa. E Ele nos confirma que agora nós somos de Deus. Mas o que seria esse selar, esse selo? Bom, naquele tempo era muito comum que as cartas fossem seladas. Selar uma carta garantia sua segurança, autenticidade, veracidade e garantia também a propriedade de quem estava selando. O Espírito Santo, com o seu selo, tem o objetivo de garantir que nós somos agora uma propriedade de Deus. Ele nos identifica como sendo pertencentes a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 1, versos 21 e 22, o apóstolo Paulo diz: Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que estava por vir. Ser selado com o Espírito Santo da promessa é se tornar uma propriedade exclusiva de Deus. É deixar de ser propriedade de Satanás e ser uma propriedade de Deus. O Espírito dá vida ao crente e ele é o sinal visível, aliás, o sinal inegável da obra de Deus em nós. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus havia prometido derramar o seu Espírito Santo em homens e mulheres. Em Ezequiel 37, nós temos Deus, por meio do seu Espírito, levando o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos. E após mostrar o que acontece naquele vale de ossos secos, quando a palavra é pregada, nós vemos ali aqueles ossos se transformando num exército numeroso. O Senhor explica a visão ao profeta logo em seguida. Ezequiel 37, versos 11 a 14, se você quiser acompanhar comigo. O Senhor dá uma visão a Ezequiel e ele explica essa visão. A partir do verso 11, Ezequiel 37, a partir do verso 11, Deus vai explicar ao profeta a visão. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês serão meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. O Espírito Santo sempre existiu, mas no Antigo Testamento poucas pessoas receberam o Espírito Santo.
O Espírito Santo veio sobre poucas pessoas. Ele vai vir, por exemplo, sobre Saul, sobre Davi, sobre Gideão, sobre alguns profetas. Mas havia uma promessa de que um dia o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, sobre judeus e gentios. Ou seja, Deus prometeu que não seriam apenas os sacerdotes, os reis, os profetas, os grandes heróis da fé que receberiam o Espírito Santo, mas homens, mulheres, judeus, gentios. O Espírito Santo prometido no Antigo Testamento desce sobre Jesus em seu batismo. E Jesus, em seu ministério e antes de subir aos céus, também vai prometer enviar o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, nós vemos o derramamento do Espírito Santo sobre os 120 que estavam naquele cenáculo. E explicando aos que passavam pela rua, o apóstolo Pedro diz, em Atos 2:33, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Gordon Fee vai dizer, o Espírito e somente o Espírito distingue o povo de Deus como sua propriedade na atual era escatológica. O que nos distingue de todos os outros seres humanos na face da terra é que nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando nós compramos nossa casa lá em Araquari, nós recebemos da prefeitura uma escritura. Aquele documento confirmava que aquele pedaço de terra era nosso. Ele confirmava aquilo, que aquele pedacinho de terra é nosso. E é isso que nós vemos em Efésios. O Pai nos elegeu na eternidade, o Filho nos comprou com o seu sangue e o Espírito nos selou, garantindo que nós pertencemos a Deus, confirmando que nós pertencemos a Deus. É o Espírito Santo quem testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus. É o que o Paulo vai dizer em Romanos 8. É Ele quem produz em nosso coração a certeza da salvação. Mas às vezes, meus irmãos, nós temos dificuldade em acreditar. Nós já ouvimos e cremos no Evangelho da Verdade, nós fomos batizados após nossa profissão de fé, e nós sabemos que tudo o que a Escritura fala é verdadeiro e digno de confiança. Mas muitas vezes nós duvidamos de que, de fato, nós pertencemos a Deus. Isso acontece por causa da nossa condição caída. Nós fomos salvos pela graça, mas nós ainda pecamos. E algumas vezes nós pecamos tão feio, meus irmãos, nós caímos em buracos tão grandes, que nós olhamos para nós mesmos e nós pensamos, nossa, eu não sou crente, eu não sou uma pessoa de Deus, eu não pertenço a Deus, eu sou do diabo. Outras vezes nós pecamos em nossos pensamentos, e por causa de uma visão distorcida do Evangelho, nós pensamos que não, nós não somos de Deus, nós não pertencemos a Deus, nós não temos o Espírito de Deus. Nós nos sentimos muitas vezes impostores da fé. Nós às vezes duvidamos que o Espírito de Deus habita o nosso coração. Entretanto, meus irmãos, nós não somos chamados a viver por aquilo que nós sentimos. Nós somos chamados a viver pela fé. As nossas crenças, elas devem ser norteadas pela Escritura, e é pela Escritura que nós devemos avaliar a nossa vida diante de Deus. É pela Escritura que nós devemos avaliar se nossa fé ela é verdadeira e se nós somos de fato selados com o Espírito Santo da promessa. A Escritura muitas vezes nos exorta a um autoexame. Nós precisamos avaliar se aquilo que estamos sentindo é de fato o Espírito Santo em nós, é de fato a graça de Deus agindo em nós. Jonathan Edwards, ele foi um grande homem de Deus que escreveu muitas coisas importantes sobre isso. Em um livro chamado A Verdadeira Obra do Espírito, Sinais de Autenticidade,
ele apresenta 12 sinais que não provam que a pessoa foi selada com o Espírito Santo. Ele divide em 3 tipos de sinais que não garantem que nós fomos selados. O primeiro grupo é: os sinais não são confiáveis, os sinais de experiência religiosa. Não são confiáveis, em segundo lugar, os sinais de um comportamento religioso. E por fim, não são confiáveis, muitas vezes, alguns sinais que nos dão certeza da salvação. Eu quero refletir com vocês em alguns desses sinais. Em primeiro lugar, sinais não confiáveis da experiência religiosa. Então, ele vai dizer que a intensidade das emoções que nós sentimos, seja na igreja, seja em casa, quando nós nos relacionamos com Deus, ou seja, quando nós choramos muito, quando nós ficamos muito felizes, empolgados, animados, ou quando nós somos fervorosos em nossa oração, isso não é um sinal confiável de que de fato nós somos selados com o Espírito Santo. Chorar, sorrir, ficar empolgado, animado, não é um sinal confiável de que nós somos de fato de Deus. O segundo lugar, manifestação excessiva de inclinações religiosas ao mesmo tempo. Uma pessoa que ama com muita intensidade, se arrepende com muita facilidade, adora com muito fervor. Meus irmãos, tudo isso pode ser falso. Tudo isso pode ser falso. Em terceiro, uma conversão dramática. Talvez você conheça alguém que se converteu de uma forma dramática e quando conta um testemunho é uma conversão assim que todo mundo está chorando depois da conversão. Nem toda conversão é dramática, mas falsas conversões também são dramáticas. Falsas conversões são dramáticas. Eu estava vendo ontem um vídeo de um dos líderes do PCC que foi preso agora aqui em Balneário Camboriú. Olha que curioso. Ele foi preso porque estavam fazendo um vídeo na igreja. Ó, o pessoal da mídia aí, ó, vocês fiquem espertos. Ele estava fazendo um vídeo e esse líder do PCC, ele estava no culto e ele se emocionou demais, dobrou o joelho, foi lá na frente. Foi uma coisa dramática. Eu não posso julgar se o que ele viveu é verdadeiro ou não. O tempo vai dizer se é verdadeiro ou não. E as atitudes dele. Então, uma conversão dramática como essa exige provas, frutos de arrependimento. Ele precisa provar que a conversão dele foi verdadeira. Experiências dramáticas também não comprovam a obra do Espírito em nossa vida. Por exemplo, ser curado de uma enfermidade, ser liberto de um demônio, ter uma experiência de quase morte. Eu ouvi esses dias uma senhora dizer que ela veio a Cristo por causa que a filha dela, foi o Ranieri que contou, que a filha dela morreu naquele dia, então ela veio a Cristo naquele dia, se batizou naquele dia, porque, ou foi a Sheila, foi o Ranieri, ela veio a Cristo naquele dia porque a filha dela tinha morrido naquele dia. Então essas experiências dramáticas não são uma prova de que de fato nós nascemos de Deus, somos selados por Deus. Memorizar a Bíblia, decorar versículos também não prova que nós nascemos de Deus, que nós pertencemos a Deus. Nós podemos gravar versículos bíblicos. Leandro Carnal conhece muito de cor e salteado, e nem por isso ele é selado pelo Espírito de Deus. Manifestações físicas, cair no chão, tremer, correr, pular, desmaiar, não são evidências de que Deus está trabalhando e naquele momento aquela pessoa foi selada. E eu vou dizer que pode até acontecer da pessoa cair no chão, da pessoa tremer, da pessoa desmaiar, da pessoa, enfim. Mas somente isso não prova uma obra de Deus na vida daquela pessoa. Comportamento religioso, sinais do comportamento religioso que não são confiáveis.
falar muito e com ousadia sobre Deus e sobre a religião. Você conhece. Uma vez nós andando na rua, encontramos uma profetisa desigrejada e ela falava com tanta ousadia de Deus e da palavra de Deus, mas a vida que ela estava vivendo era completamente longe do Evangelho. Então, uma pessoa que fala bem, que tem uma boa oratória, não significa que ela de fato pertence a Deus. Louvar a Deus de forma exagerada, com muita emoção. E aqui, meus irmãos, nós precisamos expor nossas emoções, nós já vimos isso. Mas apenas as emoções não são sinais confiáveis. Declarar amor a Deus e ao próximo com a boca, mas no coração mentir. Um amor que escolhe amar quem é amável apenas. Esse amor fingido não é prova do amor de Deus em nós, não é prova da obra do Espírito em nós. Ser dedicado e zeloso à religião não é um sinal confiável. Quantas pessoas você conhece que são dedicadas a uma falsa religião? Mas existem pessoas que são dedicadas na verdadeira religião. Pessoas que são muito dedicadas, mas isso não é um sinal confiável da obra do Espírito Santo. Ter certeza da salvação não é prova também de estar salvo. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso e corrupto. Isso se aplica especialmente àqueles que vivem uma graça barata. Aqueles que pensam assim, não, porque a salvação é pela graça, então eu vou fazer tudo o que eu quiser, eu estou salvo. Já que eu não vou perder minha salvação, então eu vou para a gandaia, eu vou usar o meu corpo da forma que eu quiser, eu vou viver a minha vida da forma que eu quiser, porque Deus me ama, Ele me salvou, e agora, uma vez que eu estou salvo, eu não perco mais essa salvação. E talvez você conhece alguém que pensa dessa forma. Então, essa pessoa está enganada. Por fim, nós não precisamos ter pressa em garantir que os outros são salvos. O joio e o trigo são muito parecidos. Mas um cristão pode sondar o seu próprio coração. Nós somos chamados a sondar nosso coração. E não a sondar o coração dos outros. Um dia alguém me perguntou assim, mas e como saber que uma pessoa é orgulhosa? Nós estávamos estudando ali a epístola de Tito e o pastor, ele não pode ser orgulhoso. E a verdade, meus irmãos, que muitas vezes o orgulho é uma coisa tão difícil de você perceber, que não tem como você olhar para a pessoa e dizer assim, não, essa pessoa é uma pessoa orgulhosa. Mas nós podemos olhar o nosso coração e ver se o nosso coração é orgulhoso. Agora nós vamos ver 12 sinais que apontam para a obra de Deus em nossa vida. Jonathan Edwards vai listar novamente 12 sinais confiáveis para avaliarmos a obra de Deus em nossa vida. Primeiro que esses sinais, eles procedem de Deus, eles não são fabricados, por exemplo, pelo instrumento musical, eles não são fabricados pela iluminação, eles não são fabricados pelo ambiente, eles vêm de Deus, eles são sobrenaturais. O Espírito Santo habita o crente, lhe dá uma nova natureza e o santifica. Eu sou atraído a Deus e aos seus caminhos por amor a Ele. Esse é um sinal confiável. Eu sou atraído a Deus. Eu sou atraído por aquilo que Deus deseja que eu esteja atraído. E eu sou atraído a isso por amor a Ele, não porque eu quero ganhar mais dinheiro, não porque eu tenho medo do inferno. Porque às vezes a pessoa não quer ganhar mais dinheiro, ela já tem dinheiro, mas ela tem medo do inferno. Ser atraído a Deus e aos seus caminhos por amor a Ele é uma prova visível para nós, pelo menos autenticável, de que Deus está fazendo uma obra em nossa vida. Terceiro, eu tenho uma visão da beleza e da santidade de Deus.
Eu consigo enxergar Deus como aquele que é perfeitamente belo e santo, e eu tenho tremor e temor de estar em sua presença, porque eu não sou belo e não sou santo, mas Deus é santo. Eu tenho essa visão. Quarto, eu tenho um novo conhecimento, ou seja, as coisas espirituais eu consigo discerni-las, eu consigo entender aquilo que Deus revela em sua palavra. Ou eu não entendo nada? Os meus olhos foram abertos pelo Evangelho de Jesus Cristo? Quinto, eu tenho uma profunda convicção das verdades cristãs, ou seja, eu posso enfrentar crises de fé, mas minha mente e meu coração têm certeza absoluta que aquilo que Deus revela na palavra é verdadeiro, é confiável. Sexto, eu cultivo um coração humilde em meu relacionamento com Deus e com o próximo, porque eu sei que a humildade é a base da virtude cristã. Sétimo, eu nasci de novo e recebi um novo coração, e por causa disso eu desejo aquilo que Deus deseja, conforme Ele revelou na palavra. Meus irmãos, desejar aquilo que Deus deseja é uma prova de que nós somos de Deus, de que nós pertencemos a Deus, que nós recebemos o selo do Espírito Santo da promessa. 8. Eu estou me tornando mais parecido com Cristo, eu tenho me tornado mais manso com o próximo, eu tenho coragem de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, fazer a vontade de Deus vai exigir coragem de aborrecer pai, mãe, marido, esposa, filho, filha. Eu tenho coragem de fazer isso. Eu tenho zelo pela minha santidade pessoal e pela santidade da igreja. Eu estou a cada dia amando mais a Deus e ao próximo. Eu ajudo aos pobres. 9. Eu temo a Deus. Eu não tenho medo do inferno. Eu me esforço para não pecar porque eu amo a Deus de todo o meu coração. E porque se eu pecar, eu sei que o meu pecado me afasta de Deus. Ou seja, eu não evito o pecado por medo do inferno, eu evito o pecado porque eu amo a Deus, um Deus que é santo. E quando eu caio em tentação, eu sou convencido pelo Espírito Santo a confessar o meu pecado e me arrepender. 10. Eu vivo de forma equilibrada a segurança da salvação e o temor a Deus. Ou seja, eu vivo uma vida coerente. Eu sou aqui no templo o que eu sou na minha casa, o que eu sou no meu trabalho. Eu vivo em público aquilo que eu vivo no privado. 11. Eu tenho fome e sede de Deus. Eu me alegro em Deus, eu desejo conhecê-lo mais. Também desejo um coração e uma vida mais santa. O tamanho do nosso desejo por Deus, da nossa fome, da nossa sede por Deus, revela a obra de Deus em nossa vida, em nosso coração. 12. Eu procuro viver de acordo com a palavra de Deus. Ela guia a minha vida de fé e prática. Ele vai dizer, Jonathan Edwards vai dizer, os cristãos não devem procurar visões, vozes ou emoções espirituais. Antes, devem ter evidências de que colocam as virtudes cristãs em prática. Se as experiências interiores não resultam em ação, ou pelo menos na tentativa de agir, elas não são sinais confiáveis da graça. Os cristãos alcançam a certeza de sua salvação olhando não só para suas ações exteriores, mas também para as motivações do seu coração. Eu vou repetir. Os cristãos não devem procurar visões, vozes ou emoções espirituais. Antes, devem ter evidências de que colocam as virtudes cristãs em prática. Se as experiências interiores não resultam em ação, ou pelo menos na tentativa de agir, elas não são sinais confiáveis da graça. Os cristãos alcançam a certeza de sua salvação, olhando não só para suas ações exteriores, mas também para as motivações do seu coração.
Certa vez eu acho que eu falei para o Ranieri, acho que foi, ele me perguntou se era pecado, alguma coisa, o que era pecado. Daí eu falei, olha meu irmão, tem coisas que eu não vou precisar dizer para você o que é pecado e o que não é pecado. Você vai olhar e você vai analisar à luz da palavra o que é pecado e o que não é pecado. Seria muito chato ter um pastor que fala assim, ó, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. E aí isso começa a entrar nos âmbitos mais pequenos da sua vida. Uma das coisas que nós devemos avaliar, até mesmo ao fazer coisas boas, é a motivação do nosso coração. Porque fazer coisas boas com a motivação errada também é pecado. Esse exame, meus irmãos, deve ser feito em espírito de oração, a fim de que o Espírito Santo testifique em seu coração de que você é de fato filho, filha de Deus. E duas coisas podem acontecer após um autoexame. Alegria por ter certeza que sim, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Alegria em ter certeza que apesar dos meus pecados, Deus Pai me escolheu na eternidade. O Filho carregou todos os meus pecados e o Espírito Santo me selou, confirmando minha nova identidade, filho, filha de Deus. Mas se ao final desse autoexame você chegar à conclusão de que você ainda não nasceu de novo, uma preocupação pode surgir em seu coração. Não despreze essa preocupação, porque ela é uma preocupação santa. Pode ser Deus sinalizando a você a necessidade de você nascer de novo. O que fazer se você está preocupado? Dobre o seu coração diante do Senhor. Invoque o Senhor Jesus Cristo por sua salvação. Reconheça e confesse diante dele os seus pecados. Implore pelo seu perdão e compaixão. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, a partir do verso 5. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer? Ou, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, nós vamos continuar esse sermão na próxima semana. E duas coisas acontecem quando nós avaliamos nossa vida diante de Deus: alegria ou preocupação. Se você ficou feliz e se você ouviu os sinais que autenticam uma obra de Deus em sua vida, tenha certeza que você agora é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você tem uma nova identidade. Mas se você está preocupado, essa preocupação é uma preocupação santa. Você pode me procurar, você pode procurar algum dos irmãos e nós podemos orar por você. Se você tem alguma dúvida e algum medo, avaliando não pelas suas emoções, não pelo que você pensa, mas pela verdade, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola nesse mundo. Vamos orar. Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, nós ouvimos a Tua palavra nesse momento e pedimos, Senhor, fale conosco. Senhor, se há entre nós alguém ainda que não tenha certeza de que é um filho de Deus, de que é uma filha de Deus, porque talvez ainda não creu verdadeiramente no Evangelho, que o Senhor produza, ó Deus, fé no coração dessa pessoa. Que o Senhor leve essa pessoa à fé, ao arrependimento,
e que o Senhor a cele com o teu Espírito Santo, confirmando que essa pessoa é um filho, uma filha de Deus. Ó Deus, aos meus irmãos que talvez estejam passando por dúvidas sobre sua identidade, Senhor, que eles possam avaliar suas vidas não pelas suas emoções, mas que eles possam avaliar suas vidas à luz da Tua Palavra, à luz do Teu Evangelho, e que eles sejam levados à plena alegria, Senhor, de ser filho e filha do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos cantar mais um louvor.